na questão de empreender. E aí eu queria saber, porque, poxa, tu tá me falando aí que tu tem um lugar lá onde que tu aluga para outras pessoas, para elas trabalharem lá. Eu achei isso fenomenal, achei bem legal mesmo, de verdade, incrível. Parabéns mesmo, tá? Mas Gratidão. como é que tu chegou até nisso? Tu fez através da lei da atração, tu fez, ou tu só foi caminhando e isso foi acontecendo porque já é natural de ti? Lei da atração. É? Lei da atração, porque assim, eu sempre fui uma criança que dizia para todos os meus familiares: "Quando eu crescer eu vou ser rica. Hum. Quando eu crescer eu vou ser rica. Quando eu crescer eu vou viajar o mundo. Quando eu crescer eu vou ser isso. Quando eu crescer eu vou ser aquilo", né. E todo mundo ria, dizia, né, minha mãe dizia: "Nossa, tu é muito ambiciosa". Eu não sou ambiciosa, eu tenho sonhos, Uhum. né. E aos 20 anos, aos 21 anos, acho que foi 20 ou 21, eu fui pra França. E a minha mãe, ela ficou assim: "Meu Uhum. Deus, eu nunca fui e ela tá indo". É. É, Feliz, né? né, claro, mas ela disse: "Tudo o que tu diz que tu vai fazer, tu realmente realiza, né, conquista". E é muito sobre isso, por que que eu digo que a gente tem que ter metas, né, que a gente tem que ter realmente sonhos, né, porque quando a gente tem uma meta, a gente sabe pra onde a gente quer ir. Quando a gente não sabe pra onde a gente quer ir, qualquer caminho serve, né. Então é muito importante a gente ter metas e correr atrás delas, né. E a lei da atração é isso, a gente ter metas. O que que tu quer, né? Mas para você saber o que que você quer, você precisa de um autoconhecimento. E esse autoconhecimento, né, é essencial para te estar cocriando. Então, o autoconhecimento, ele é a chave principal. Tu saber o quem tu és e o que tu queres, vai determinar o que que você vai cocriar. Então, as terapias entram nessa parte, né, em se autoconhecer bem, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu quero ir, o que eu quero ser, o que eu quero fazer, né. Essas são as bases aí do autoconhecimento para a gente estar realmente cocriando, né. E como que entra essa parte do cocriar, né. Quando a gente sabe para onde a gente quer ir e começa esse processo, né. E como começa o processo? A visualização, né, a reprogramação mental. Realmente o cocriar é algo para quem tem determinação, porque precisa ter determinação para te cocriar. Então, reprogramar toda a tua mente, infelizmente se afastar de algumas pessoas, porque tem pessoas que sugam, drenam a nossa energia, né, e tem aquela velha história de que se você tá sentado com, me desculpem o palavreado, mas que se você tá sentado com 5 idiotas, você vai ser o sexto. Se você tá sentado com 5 milionários, você vai ser o sexto. Então, não é deixar pra trás as pessoas que a gente gosta e que não são tão bem-sucedidas, né, ou enfim, tem a vibração baixa. Não é sobre isso, e sim sobre a gente escolher o que a gente quer viver. Não quer dizer que tu vai excluir as pessoas que tu andou e que tu viveu até agora, não. Tu vai continuar tendo respeito, né, mas tu vai escolher estar 90% do teu tempo com outro público, com o público que vai te fazer escalar, vai te fazer crescer, né. Então, eu acho que isso é fundamental pra gente estar cocriando também, a gente tá cercado de pessoas, não necessariamente de pessoas milionárias, mas de pessoas que estão na mesma busca. Bom, eu tenho um amigo que, quando eu comecei nessa jornada, ele tinha o mesmo padrão social que eu, tinha a mesma condição financeira, que não era boa, né, tinha mesmo padrão de pensamento, só que ele tinha a mesma vontade de crescer. E o legal é que nós 2 crescemos. Por quê? Porque muitas vezes a gente tá com uma pessoa daquele mesmo padrão, com aquela mesma energia baixa, frequência baixa, condição ruim, mas a pessoa tem o mesmo objetivo que tu, que é crescer.
né? Então, sim, tu pode continuar com aquela pessoa caminhando ao teu lado, né? Porque ela tem o mesmo objetivo que tu, que é crescer, que é escalar, que é melhorar de vida, que é cocriar, né? Então, não necessariamente a gente abandonar quem caminhou com a gente até agora, mas realmente priorizar quem quer evoluir ou quem já tá acima de nós e aprendermos com essas pessoas, né? Então, a cocriação, ela vai muito além, ela é dolorosa também, né? Porque a gente realmente tem que escolher, bom, eu não quero mais isso pra minha vida, eu quero isso, e a partir de agora eu vou fazer o que tem que ser feito pra mim estar cocriando, né? Manifestando. E aí entra uma jornada aí de reprogramações mentais, de exercícios, de técnicas, né? Que é onde você chegou, que quer as técnicas. Isa, que técnicas que tu usou aí pra estar cocriando, né? A tua vida, tuas clínicas, né? E, gente, eu usei muita técnica, né? Eu usei o Ho Oponopono, eu usei as terapias, porque é fundamental. Como eu falei, as terapias, elas são fundamentais porque a gente precisa realmente perdoar o nosso passado, não se culpar, né? Se sentir bem com tudo e com todos, né? Entender que todas as pessoas do céu e da terra pertencem, né? Fazem parte. As pessoas que já te trouxeram dor pertencem também, né? Porque te ensinaram algo, te fizeram evoluir, né? Então, quando a gente consegue alinhar tudo isso, a gente consegue estar se curando, aceitando o nosso pai, aceitando a nossa mãe, entendendo que tudo que aconteceu na nossa vida foi como tinha que ser, mas que agora é um novo capítulo, né? Agora a gente vai estar tomando novas decisões, fazendo diferente. Então, é fundamental essa cura, essa consciência, essa visão terapêutica, né? Pra gente estar cocriando uma vida diferente, aceitando que tudo foi como tinha que ser, mas que agora é um novo tempo, é uma nova era, né? Então, aceitando tudo isso e fazendo diferente, né? Andando com novas pessoas ou com pessoas que estão com o mesmo propósito que tu, né? Pra estar alinhado com o destino que você quer ter, né? E tá consumindo conteúdos bons, escutando músicas boas, assistindo coisas boas, sentindo coisas boas, frequentando bons lugares. É tudo isso. É viver para ter, né? Então, eu me recordo que tinha familiares meus que falavam: Nossa, Isa, mas tu fica tomando café superfaturado, tu fica almoçando fora todo dia, e por isso que tu nunca tem dinheiro. Então, sim, eu vivia pra cocriar, né? Então a gente realmente não tô dizendo pra serem, né, irresponsáveis e sair gastando o que não tem, O não. contexto, novamente, né? Não é isso, né? Mas a gente tem que realmente se sentir aquilo que a gente quer viver, né? Então é fundamental a gente sentir pra ter, né? Ser, sentir, falar, ver, agir, estar, né? Tudo isso é fundamental aí na cocriação, né? Quando a gente tá perto de pessoas boas, pessoas felizes, pessoas alegres, pessoas que querem conquistar. Quando a gente tá ouvindo coisas boas, ouvindo podcasts que vão, né, servir para nos impulsionar, ouvindo músicas boas, vendo filmes legais, divertidos, engraçados, né? Fazendo cursos, fazendo mentorias, indo em imersões, fazendo terapia, né? Se alimentando de uma forma saudável também, porque o nosso corpo precisa, né? Estar saudável, né? Quando a gente escolhe fazer tudo da forma que tem que ser, a nossa vida muda e não tem como você dizer, ah, mas eu fiz tudo isso e não mudou. Não tem como tu dizer isso, porque não existe isso. Alguma porque coisa tá fazendo errado, né? a tua frequência muda a partir do momento que tu muda os teus comportamentos. E a cocriação é isso, a gente precisa querer. Não é fácil como todo mundo pensa que é. Tem muita gente que diz, ah, isso é charlatanismo, isso não existe, porque a pessoa não paga o preço, ela não quer pagar o preço, né? E pra gente cocriar e pra gente realmente viver o que a gente quer viver,
né? A gente precisa querer, a gente precisa pagar o preço. Isso tudo que tu me falou me veio à base da renúncia, né? Tu vai precisar renunciar a muita coisa, Com né? certeza. Renunciar a lugares, renunciar pensamentos também, né? Negativos ou não, da tua cabeça, Sim, renunciar a ideias, ou renunciar até mesmo amigos, né? com Que é uma parte muito certeza. difícil, querendo ou não, né? Desafiadora, né? No caso. É. Mas assim, eu particularmente, hoje em dia, na verdade, eu tô voltando a crer muito mais na lei da atração do que antes. Eu não sei se eu toquei nesse assunto contigo no último episódio, mas eu posso tocar novamente. Que o pessoal sabe que eu já fui meio incrédulo assim na questão da lei da atração, Uhum. mesmo ela funcionando para mim. Eu descobri a lei da atração através do The Secret, né, o livro, e lá Aham. eu materializei os meus primeiros R$ 2.000 através do YouTube, lá, que eu ainda não recebi esse valor. Lá faz uns 15 anos, não, 15 não, uns 10 anos por aí, que aconteceu isso. 10 ou 7 anos, não me lembro direito. Mas depois de um tempo, onde que eu fiquei um pouquinho mais cético, eu fui para a área da psicologia, onde que precisa ser documentado, validado e tudo mais. Eu não estou fazendo uma crítica à psicologia, mesmo eu tendo algumas críticas aí, mas sobre esse assunto não. Então eu acabei sendo meio crítico. E acabei duvidando das minhas crenças, duvidando da lei da atração. E eu tenho certeza que as pessoas que nos assistem, elas não têm resultado em alguns momentos da lei da atração e acabam parando de acreditar nisso. Como é Uhum. que tu reflete sobre isso na questão de uma pessoa, ela está desacreditada da lei da atração, que ela não consegue mais evoluir? Até mesmo eu, por exemplo, eu faço minha cocriação, eu penso, eu tô agindo. Eu acredito que eu tô agindo muito mais do que pensando, tá? Vou ser bem sincero. Claro, preciso de um pensamento para agir, né? Mas eu tô colocando aqui lúdico, né? Eu estou Sim. agindo muito mais do que pensando, muito mais do que tentando atrair. Será que existe alguma forma de eu voltar a acreditar na lei da atração? Eu preciso de algo empírico que aconteça na minha vida para que eu volte a acontecer? Ou eu só preciso ter fé? Tu precisa escolher. Escolher o quê? Escolher acreditar, Hum, né? Porque assim, todo mundo que tá nesse caminho da espiritualidade um dia já duvidou. Será que realmente existe? Será que realmente funciona? Porque eu já duvidei. Mesmo depois de já ter cocriado coisas. Eu pensei, será que realmente isso é real? Ou é só coincidência? uhum. Que tanta coincidência, né? Seria. Mas todo mundo que tá nesse caminho um dia já duvidou. Um dia já se questionou, né? E o conselho que eu dou para essas pessoas que já duvidaram, que já se questionaram se o poder do pensamento, se a lei da atração funciona, é. Vamos lá, não vamos muito longe, né? A nossa mente, ela é muito poderosa. Hoje à noite, quando tu for dormir, tu diz pro teu cérebro em voz alta: eu quero acordar às 6 horas da manhã amanhã. Eu vou acordar às 6 horas da manhã amanhã sem despertador. E não coloca o despertador pra despertar, tu vai acordar. Já funcionou pra mim, sabia? Nossa, mano, que doideira. Eu tô falando as coisas e eu me lembrando. Que coisa. Eu fiz isso. Eu fiz isso no comecinho da lei da atração, sabia? E eu não fiz isso só por uma noite. Fiz várias, cara. E funcionou. E olha que não era um horário que eu acordava, tá? Porque quando eu trabalhava com o meu canal no YouTube, eu acordava lá pelas 11, 10 horas, né? Autônomo, né? Autônomo e adolescente. Então, eu conseguia acordar, acho que era umas 8 horas, 8 alguma coisinha assim, e eu acordei por um tempasso, pensando, e não era só de noite que eu pensava, porque eu queria ver se funcionava. Então, é uma questão simples, né? Simples. De tu tentar cocriar isso aí, né? E funcionava, cara. Tá certo que eu não vou mentir pra ti, tá? Teve dias que não funcionou, tá? Mas a maioria funcionou. E eu acordava às 8 horas certinho. 8 É horas que certinho. assim, né? É aquilo, né? É, é uma técnica, né, pra Uhum. quem tá desconfiando aí da lei da atração, né? Mas também não vai dormir 3 horas da manhã e querer acordar às 6, né? Porque a gente é carne, né? A Sim. gente tá aqui, né? E tem um corpo aqui, né? Então, é muito sobre isso também. Mas faz testes, por exemplo, diz pro teu corpo, eu quero acordar
amanhã às 7 horas da manhã sem despertador. Eu vou acordar às 7 horas da manhã sem despertador. Experimenta. Ah, não deu, Isa. Pensa numa pessoa, fica aí uns 5 minutos pensando nessa pessoa. Essa pessoa ou ela vai te ligar, ou vai te mandar uma mensagem, ou vai acontecer alguma coisa que vocês vão se encontrar. Então, são técnicas assim que não vão muito longe para você tá testando a lei da atração, né? Mas que funciona, né? Tá imaginando esse tipo de coisa, né? Pedindo para acordar ou pensando numa pessoa que faz tempo que você não vê. Vai acontecer alguma coisa que vai fazer essa conexão acontecer, né? Então, a lei da atração, eu tenho propriedade para dizer que ela funciona assim, mas que é uma escolha, né? Atrair, né? É uma escolha atrair coisas boas. Porque quando tu tá numa frequência baixa, tu só vai atrair coisa ruim. Aí tu vai ver que a lei da atração funciona, né? Porque a gente não atrai só coisas boas, né? É como eu tava falando. A lei da atração funciona tanto pro bom quanto pro ruim. Tu pode perceber, aconteceu uma coisa ruim. Tu pode perceber que só vai acontecendo uma sequência de coisas ruins se a tua vibração tá baixa. Por que a gente sempre fala, né? Um enunciado de Axis, até das barras de Axis. Como pode melhorar? Se tá ruim, como pode melhorar, universo? Se tá bom, como pode melhorar ainda mais, universo? Então, independente de ser bom ou ruim, a gente tá integrando esse enunciado, né, do como pode melhorar. Porque é uma pergunta que a gente faz para o universo sem esperar a resposta. A gente só tá perguntando como pode melhorar. E geralmente, quando uma coisa ruim acontece, eu vejo muitas pessoas falando, e pra piorar, aconteceu isso, isso, isso e aquilo. E pra piorar, aconteceu mais aquilo outro, né? Então, as pessoas, elas escolhem também, né? Se vão olhar pro bom ou olhar pro ruim, né? Hoje eu digo que se um carro estraga, enfim, tem um propósito por trás, né? É um livramento, é um acidente que a gente iria estar realmente se livrando, né? E tudo mais. Então, até aconteceu um episódio aí que eu e uma amiga que trabalha até lá na minha clínica, né? Ela é enfermeira esteta, a Isabel. E a gente tinha ido para uma cerimônia de ayahuasca em Nova Veneza, onde acontece muita cura lá no Instituto Coração. Da Leia? Da Leia. Sim, a Leia veio aqui. Foi legal. A Leia é maravilhosa, né? É uma pessoa que é referência para mim também, porque ela cocria muitas coisas também, né? E, inclusive, ela já esteve aqui, né? Acredito que vai vir aqui novamente falar sobre constelação, que ela é, Vai, verdade. fera em constelação.